Irmãos, quem trouxe Bíblia, poder abrir a Bíblia no Evangelho do Médico. Opa, já sopraram aí, não é para soprar, Suzane? É o Evangelho de Lucas, né? Para quem não sabe, o Lucas é um médico. Foi um médico, né? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 35, a gente vai ler. Nós estamos no dia 26, né? Dia depois do Natal, então é um dia que cabe uma pregação natalina aí, né? Mas geralmente não é usada essa passagem, mas é uma passagem que sempre me chamou a atenção, sempre falou comigo, né? Por esse homem que a gente vai ler sobre ele e o encontro dele que ele teve. Gostaria de ler essa passagem, depois a gente ora. Lucas 2, do 25 até o 35. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a gente agradece pela Tua palavra, Pai. A gente agradece pela palavra que revela o Senhor para nós como Salvador. E que o Senhor possa usar, Pai, essas letras, Pai, essas palavras, Pai, de forma que alcance, Pai, os nossos ouvidos, mas que também alcance o nosso coração e a nossa mente, que a gente seja transformado e saia, Pai, daqui com atitudes, Pai, renovadas, Pai, com pensamentos renovados, com palavras, com ações, mas também com o nosso entendimento acerca de quem o Senhor é, renovado, Deus. Que o Senhor possa fazer isso, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia na nossa vida, para a glória do Teu nome, Pai, a edificação da Tua igreja aqui nesse campus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você gosta de chorar? Tem gente que gosta, né? Eu acho engraçado. Minha esposa... cadê minha esposa? Escapou. Mas a minha esposa, ela é, como se diz, um pouco melancólica. Né? Eu já, se é que existem essas coisas, eu seria mais pro fleumático. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de entender, né, e a sensibilidade dela. Né? Mas ela costuma parecer, de vez em quando, e ela concorda comigo. Parece que, às vezes, ela gosta de chorar. Mas tem gente que não gosta de chorar. E que quando chega numa determinada situação, que vê que vai chorar, foge. Fala, não vou nem naquele lugar, porque eu sei que eu vou chorar. Eu não vou nem falar essas palavras, porque não vou nem falar sobre isso. Se eu for nem no amigo secreto, né? Quem faz amigo secreto aí no momento de Natal, meu pai faz amigo secreto. A gente faz amigo secreto e meu pai, na hora de falar, ele se enrola, a gente fica olhando para a cara dele, e ele não fala, e a palavra não sai, porque a hora que ele começar a primeira palavra, a primeira sílaba, ele já vai travar, ele já vai começar a chorar. E tem gente que gostaria de chorar, mas não chora. Não se sensibiliza. Mas qualquer que seja o teu caso, né? Qualquer que seja o seu estilo, o seu tipo, eu vou recomendar um filme. Eu parei para pensar que nas minhas últimas vezes que eu subi aqui, né, para trazer a mensagem, eu falei de algum filme. Depois as pessoas gravam o filme e não gravam a mensagem. Mas faz parte, né? Eu vou trazer aqui um filme, que se você gosta de chorar, se você não gosta, se você quer chorar, acho que faz parte aí. Qualquer um pode assistir, um filme bem legal. Chama Sempre ao Seu Lado.
É um filme é um filme de cachorro, tipo Beethoven, né? Mas esse filme é interessante, porque ele conta a história de um cachorro chamado Hachiko, é um cachorro de uma raça japonesa, Akita, né? E ele foi conhecido, né? Um cachorro baseado em fatos reais, um cachorro que existiu, uma história que existiu, né? O dono dele era um professor universitário e quando ele pegou esse cachorro para ficar com ele, ele ia para trabalhar, saía da sua casa, ia até a estação de metrô, entrava no metrô e ia trabalhar. E o cachorro não pega o metrô. Então o cachorro ficava ali na estação. E quando ele voltava, final da tarde, quem que ele encontrava na estação? O cachorro. E é interessante, porque ele passa um ano, eu acho, mais ou menos, indo trabalhar e voltando, e o cachorro está lá esperando ele. Um ano. Acontece que o professor morre. Tem um AVC, né? Trabalhando. E daí, e o cachorro, com quem que vai ficar? Vai ficar com o jardineiro, vai ficar com o vizinho, vai ficar com o amigo. E com quem quer que o cachorro ficasse, ele dava um jeito de pular, fugir. E no final da tarde, está lá esperando o seu dono chegar na estação. Né? A gente, como ser humano, a gente entende a morte, as coisas, né? O tempo, o passado, o presente e o futuro, entende que não vai voltar, mas o cachorro, pelo jeito, não entendia. E ele esperava. E esperou durante 9 anos, até que ele morreu. 9 anos o cachorro ia lá na estação esperar o dono voltar. E ele morreu, e fizeram uma estátua dele. E está lá, se você for na estação, quem tiver a oportunidade de ir no Japão, e puder ir na estação lá, ele vai estar a estátua dele feita de bronze. E o que tem a ver com o nosso texto? Às vezes você chegou agora, você só pegou a parte do filme, né? O que esse cara está falando? Mas se você chegou agora, nosso texto é Lucas 2, versículo 25 até o 35, e conta a história do velho Simão, não do Hachiko. E a gente está, para contextualizar um pouco, colocar um panorama, a gente está no Evangelho de Lucas, como eu falei já, escrito por um médico. Esse Lucas, ele não é judeu, é um dos poucos escritores aí da Bíblia que não é judeu. Ele é um homem provavelmente da Macedônia, norte ali de Israel, né, indo já para a Europa. Era um cara diferente dos judeus, né? E ele era um cara muito estudioso, trazendo para os nossos dias, naquela época não existia, mas para os nossos dias ele seria um universitário, talvez um cara que já está fazendo mestrado, e talvez ainda doutorado. Era um cara bem estudado. Esse era o médico Lucas. E ele era, na nossa Bíblia, a gente encontra ele como o médico amado, como o apóstolo Paulo vai se referir a ele, porque o Lucas estava sempre com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia nas viagens missionárias, depois de ter encontrado o Lucas, e o Lucas ia atrás. Né? Se você vai ler Atos, quem escreveu Atos foi o Lucas. E num determinado momento ali, lá por Atos 16, você vai ver que ele não fala mais, e eles foram, e eles subiram, e eles foram até a cidade tal. Ele fala, e nós fomos. A gente não percebe, porque ele não conta a história dele mesmo, ele conta a história dos outros. Mas a gente não percebe, mas ele se inclui na história. Então ele é um cara que está junto com o apóstolo Paulo, aprende muito com ele, é filho na fé do apóstolo Paulo, né, um alvo da missão do apóstolo Paulo. E é um evangelho muito interessante, porque tem muitos detalhes. Né? Se a gente pegar para comparar com Marcos, com o evangelho de Marcos, no capítulo 2 de Marcos, a gente já tem Jesus com apóstolos aí. Já fez vários milagres, já está com uma penca de apóstolo. E aqui no capítulo 2, como que Jesus está? De fralda. No mesmo 2 capítulos, em Marcos 1 ele já tem apóstolos, no Evangelho de Lucas ele ainda é um bebê, porque ele coloca muitos detalhes, o Lucas, né? E ele vai contar uma história que a gente não vê em outro lugar, uma história bem especial. Nesse momento da vida de Jesus, né, eu falei que ele estava de fralda, provavelmente ele usava um pano, alguma coisa enrolada, né? Não sei naquela época o que eles usavam para conter ali o bebê. Mas eles estavam vivendo um momento muito especial na vida de uma família, que é a circuncisão e apresentar o filho no templo. Né? Para nós isso é muito diferente, né? A gente apresenta bebês aqui, mas não é a mesma coisa. Naquela época, o bebê macho, feminino, ou masculino, o feminino não participava disso, né? Participava de uma outra forma, mas quase igual, mas o macho, ele tinha a sua
partes baixas cortada, né? E então, no 8º dia, então, depois de 40 dias, ele era apresentado no templo e então ele fazia oficialmente parte do povo de Israel. Se ele não circuncidasse, ele era considerado um gentil, alguém que era um pagão, fora da religião, fora do povo. E é costume dos judeus fazerem assim. Não só um costume, como uma lei. E o José e a Maria eram tementes a Deus, obedeciam à lei, faziam tudo conforme a lei mandava, e eles eram piedosos e cumpriram isso com o seu filho, Jesus. Até então, como se pensava, filho de José, né? Não sei se eles contaram para todo mundo, que na verdade ele era filho de Deus. Mas Maria estava ali, a mãe dele, e eles cumpriram tudo conforme a lei mandava, né? Se a gente vai ver lá em Levítico 12, vai falar sobre a oferta, né? Que você levava junto com o bebezinho para apresentar. Aqui, quando a gente vem apresentar bebês, o Lucão não está aí, né? Os Lucas que apresentaram o bebê mais cedo aqui, Lucas Linhares, Lucas Cake. A gente traz o bebê aqui, né? Apresenta para a igreja, né? Todo mundo faz o pastor já fala que tem habilidades para segurar o bebê, né? Daí o bebê chora, daí ele devolve. Mas não é a mesma coisa, porque naquela época eles apresentavam o bebê e eles apresentavam também uma oferta. E aqui vai falar, um pouco antes, vai falar que eles faziam uma oferta de 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Né? Por quê? Porque eles eram pobres. Se fosse gente de grana, oferecia um cordeiro. Mas por que uma pessoa oferece um cordeiro no templo? Ou uma pombinha? Para que serve? Holocausto e oferta para pecado. Poxa vida, momento tão importante aqui, momento de nascimento, eu vou ficar pensando em pecado, mas é o que Deus instituiu para eles lembrarem que qualquer que seja o seu momento da vida, inclusive nascimento, você vai se lembrar de uma coisa: você é pecador, você vai precisar da graça de Deus. Tudo isso apontava desde Levítico, como nosso irmão Luiz falou, apontava para Jesus, né? E é interessante porque a gente, ser humano, a gente pensa nos nossos filhos e pensa assim: não, eu não quero que meu filho seja igual eu. Né? Se você reconhece os seus defeitos, você fala assim: não, meu filho vai ser diferente. Né? Se eu sou muito fechado, meu filho vai ser aberto. Se eu sou insensível, eu vou ensinar meu filho a ser sensível. Se eu fui alcoólatra, eu vou ensinar meu filho a ficar longe da bebida. Se eu fui sem estudo, eu vou ensinar meu filho a ter estudo. Você quer ser, colocar uma contradição ali, você querer que seu filho seja diferente, mas o jeito que Deus colocou as leis, você ia se lembrar que teu filho é igual a você, pecador. É preciso uma oferta de pecado, é preciso que haja morte ali no templo, para que os pecados sejam expiados. Mas Jesus não era assim. Jesus não precisava desse sacrifício. Por que ele fez? Para dar o exemplo, para cumprir a lei, porque ele vai falar mais tarde que ele cumpriu tudo a lei. Ele fez tudo o que precisava fazer como um judeu. Nós não somos judeus. Fiquem tranquilos, vocês não estão obrigados a isso, eu não estou obrigado a isso. A não ser que você seja judeu. Né? Alguma tribo, Judá, Levi, Aser. Se você não é de uma tribo de judeus, você não precisa fazer isso. Né? Mas Jesus fez, porque ele precisava cumprir a lei. Né? Quando ele foi se batizar, João Batista falou para ele: não, sou eu que tenho que ser batizado por Senhor. E ele vai falar: não, tem que se cumprir tudo conforme a justiça fala, conforme eu tenho que dar o exemplo. Né? Então Jesus dava o exemplo, ele deu o exemplo até nisso. Mesmo sem saber, seus pais fizeram isso por ele. Esse momento, então, era muito importante para a família, mas eles não sabiam que também era importante para uma outra pessoa, que não era da família. Eles nem conheciam esse tal de Simeão. Mas Deus tinha marcado um encontro entre essa família e Simeão. Eles não sabiam. Para eles estavam indo lá no templo, cumprir a lei, fazer o que era importante, que era cumprir a lei de Deus acerca da apresentação do seu filho, oferecer ali os 2 pombinhos e depois ia para casa curtir seu bebezinho. Ou melhor, fugir do Herodes que queria matar ele. Mas eles foram surpreendidos por uma visita, né? Visita do velho Simeão. E nesse ponto aqui, irmãos, eu gostaria de levantar esses primeiros versículos que a gente leu. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Esse homem não é mais visto na Bíblia. Eu tinha um senhor que morava na rua, na frente da minha casa, quando eu morava na casa dos meus pais, antes de casar. O nome dele era Jacó. E ele morava na rua.
A história dele é que ele perdeu tudo em jogo, uma aposta de cavalo, virou alcoólatra, não tinha família, teve tudo e daí perdeu. E ele morava lá. E a gente conhecia ele como Jacó, ele chegava lá e pedia dinheiro para bebida, ele falava, não é para comida não, comida eu tenho, vou falar a verdade, é para bebida. E a gente achava interessante, conversava, né, quando ele conseguia conversar. O Faz já veio pegar muitas vezes ele, missionários, evangelismo, né, a gente fez muita coisa ali. Mas teve um dia que o Jacó sumiu. Nunca mais a gente viu o Jacó. O Simeão é tipo o Jacó aqui, porque ele aparece, né, faz a aparição dele, e depois some, ninguém viu. A gente não sabe quem era esse Simeão, né, mas a gente sabe que ele era justo e piedoso. É interessante a gente pensar que um homem justo e piedoso vivia naquela época, antes de Pentecostes, antes de Jesus pregar o Evangelho, Sermão do Monte, antes de ter uma igreja ali, os apóstolos pregarem. Pô, como que tinha um cara justo e piedoso, cheio do Espírito Santo? Mas se você ler uns poucos, desde o começo de Lucas, você vai saber que tinha outras pessoas cheias do Espírito Santo. A tia de Jesus, Isabel, era cheia do Espírito Santo. Zacarias era cheio do Espírito Santo. Maria era cheia do Espírito Santo. E todos eles declaravam a respeito daquele menininho. Isabel, inclusive, desde o ventre, né? O bebezinho estava na barriga da Maria e ela já declarou que aquele era o seu Senhor. E o que faz uma pessoa ter essa atitude, cheia do Espírito, piedoso, né? E tem uma palavra aqui que está aqui no versículo 25. E ele esperava a consolação de Israel. Nessa passagem aqui a gente vai ver que a presença do Espírito Santo na vida do Simeão, mesmo antes de Jesus nascer, crescer, fazer o seu ministério, a presença do Espírito Santo ali fez com que ele vivesse com esperança. Só Deus sabe quanto tempo o Simeão esperou para ver aquilo que ele tinha sido prometido ver. Para que esse encontro acontecesse, né? Tudo nos leva a crer que o Simeão era já idoso, já era avançado em idade, né? Por quê? Porque Deus falou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. E também, depois de ver Jesus, ele fala, pode me levar em paz. Essas não são frases de um piazão de 18 anos. Essas são frases de alguém que já viveu bastante, fala, não, estou esperando, mas Deus me falou que eu não vou morrer antes de ver a salvação de Israel. E quando ele vê, não, agora eu posso ir em paz. São frases, são eventos que nos apontam que Simeão já era um cara avançado em idade. E ele foi um homem cheio do Espírito Santo e por isso ele vivia com esperança. Todos esses dias ele vivia com esperança. Ele não perdeu essa esperança. Por mais que ele olhasse ao seu redor e olhasse e visse os escribas, os fariseus, a hipocrisia, ele olhasse para cima e visse o poderio romano, o Herodes, né, fazendo coisas terríveis com o seu povo, e eles tendo que ali aguentar e ainda dar um sorrisinho, porque senão apanhava mais, né, eles estavam oprimidos, já fazia muito tempo. E ele vivia com esperança. Mesmo em meio àquelas circunstâncias ruins para um judeu naquela época. Você já viu alguém sem esperança? Ou talvez você seja a pessoa sem esperança. Mas viver sem esperança é praticamente apenas sobreviver. Sem uma perspectiva de futuro, nada que vai acontecer aqui agora, daqui para frente, me motiva, me empolga. Todas as coisas ao meu redor são irrelevantes, nada me chama atenção. É uma apatia total e uma angústia completa. A história do Hachiko, do cachorrinho, é triste, né? Porque a gente vê ali o cachorrinho esperando, cheio de esperança. Mas a gente sabe, como ser humano, né, e tem uma dificuldade de comunicação ali, os cachorros entendem, né? O cachorro lá da família Malula, né, senta, dá pata, rola, faz tudo, e é vira-lata, nunca foi treinada. Então você pensa assim, não, alguma coisa eu consigo me comunicar com esse bicho. Mas explicar para ele que o dono dele morreu, que não vai voltar, é uma coisa que ele não entende. Isso nos deixa triste, fala, não, mas, poxa, a esperança dele nos deixa triste, porque é uma esperança que não vai se realizar. É um abismo de consciência que o ser humano tem, né, com relação aos animais. Essa ideia de passado, de presente, de morte, de não voltar mais. Isso nos impossibilita de avisar para ele que a sua esperança é vã. Mas talvez Deus permitiu, né, porque isso é um caso real, foi um cachorro mesmo. Que aconteceu no Japão em 1930, 40.
Talvez Deus permitiu que isso acontecesse com o cachorro e fosse, né, virasse filme, virasse livro, né, e muita gente conhecesse. Talvez um animal serviu para ensinar as pessoas, né, sobre a esperança. Você fica, não, mas um animal, poxa vida, um animal ensinar as pessoas, né, mas e Balaão, né, que a mula dele ensinou ele. Né, então Deus usa também essas circunstâncias, por mais que sejam incomuns, para ensinar, né. Mas por mais que seja triste a história do Hachiko, a esperança dele é interessante, é legal. É legal ele ter esperança. Porque motivou ele a acordar todo dia, fazer as mesmas coisas e as pessoas davam comida para ele, ele viveu uma vida legal. Né? Não sei se ele sentia tristeza por não ver o dono, mas por mais que ele sentisse tristeza, não fez com que ele abandonasse a esperança dele. Mas Simeão tinha uma esperança correta, uma esperança que, por fé, ia se realizar. Ele esperava, e ele esperava, e ele esperava, e ele acordava outro dia, né, e falava, Simeão, o que você vai fazer hoje? Eu vou esperar. Mas você não esperou ontem? Faz 10 anos que eu espero. Vou esperar de novo. Vou continuar, mas que esse cara vai fazer alguma coisa da tua vida. Né? E ele ia lá, né? Provavelmente esteve no templo muitas vezes, para esperar esse encontro. Ele era um homem de Deus, piedoso, e ele esperava esse encontro, que ele chamava de consolação de Israel. Consolação de Israel, o que é? É o próprio Jesus, é o Messias. O Messias é chamado nos judeus, nos escribas, lá, entre os estudiosos, de aquele que vai trazer a consolação para Israel, que vai fazer com que o reino de Israel volte a ser como era na época dourada, e melhor ainda. Qual época dourada? A época do rei Davi, do rei Salomão. Depois deles, pecado atrás de pecado, e idolatria, e pecado, e opressão, e mentira, fizeram com que Deus disciplinasse o próprio povo. Levou eles cativos para a Babilônia, depois eles voltaram, mas nunca mais, desde aquela época, eles foram livres. Sempre teve um povo sobre eles, oprimindo. Primeiro foram os babilônicos, né, que levaram eles lá para o norte. Depois, quando eles voltaram, os persas continuaram dominando eles. Depois os gregos venceram os persas, guerrearam, mataram os persas. Mas daí o que os gregos fizeram? Agora vocês vão desobedecer. E depois os romanos venceram os gregos. E daí o que aconteceu? Libertos? Não. Oprimidos pelos romanos. Que é na época que a gente está agora, no nascimento de Jesus, oprimido pelos romanos. O próprio Espírito revelou para o Simeão que ele veria o Messias, aquele que vai trazer a consolação, a restauração, a renovação de Israel, antes dele ver a morte. Ou seja, você vai ver Messias antes de ver a morte. Eu não sei se dá para ver a morte, mas o termo que ele usou é esse. A luz do fim do túnel? Não, você vai ver Jesus antes. Essa era a esperança dele, esse encontro, que era o encontro de uma vida que ele esperava para ter. Simeão viu cumprir a profecia que foi dada, e viu ser consumado na sua presença ali, tudo isso no bebê. Se a gente não tem esse encontro físico com Jesus, de modo que a gente pode tocar nas feridas dele, como fez Tomé, de modo que ele pode reclinar a cabeça, a gente pode reclinar a cabeça no ombro dele, como fez João, e até receber bronca, assim, ouvindo o tom da voz dele, como ouviu de Pedro, como ele deu em Pedro. Se a gente não tem essa esperança, mas não tem essa experiência, mas a gente tem essa esperança, que interessante seria alguém que tem esperança ver um bebê. Você fala, não, mas espera aí, o que esse bebê tem de especial? Ele não fala. Ele não era um bebê prodígio, que falava já nasceu com dente, falando, escrevendo. Nada nele era especial. O que fez o Simeão reconhecer que aquele era o encontro que ele tinha esperado a vida toda, né? É estar cheio do Espírito. O Espírito Santo estava sobre ele. E por isso ele viveu todos esses anos com esperança. O Espírito Santo nos faz viver com esperança. Mas também o Espírito Santo nos faz nos mover da onde a gente está para buscar a Deus. Porque o Simeão, ele saiu da onde ele estava, movido pelo Espírito. Né? No versículo 26. Versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, que era apresentar ele com as rolinhas, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:
Então o Espírito Santo levou ele a se mover de onde ele estava para buscar Deus. E também o Espírito Santo nos faz nos mover para buscar Deus. Ele saiu, talvez da casa dele, talvez da praça onde ele estava, para se encontrar no momento exato onde José, Maria e Jesus estavam apresentando. Por quê? Porque o Espírito Santo moveu. Não havia mais nada no mundo que pudesse tirar essa rota que ele tinha tomado. Sair de onde ele estava para ir para o templo. Porque o Espírito Santo falou para ele, vai até o templo, movido pelo Espírito. Não tinha distração, não tinha o que quer que um judeu fizesse naquela época que distraísse ele. Hoje em dia a gente parece que tem muito mais distração, né? Talvez vai aí lançar numa hora determinada o final da temporada da tua série favorita, 10 horas da noite. Pode ser que você perca se você estiver na igreja. Então você vai ter que ficar lá. Não saiu, já aperta play. Vou ver antes de todo mundo. Mas talvez seja um jogo de futebol, né? Decisão aí da Libertadores, da Copa do Brasil, que foi uma tristeza, né? Mas também seja só o cansaço. Hoje eu estou cansado. Fiz muita coisa nesse domingo aqui. Cansei, né? Às vezes as pessoas são levadas a atividades no domingo, né? Que os faz cansar demais para ir ao culto. E daí a gente não se levanta e a gente não busca Deus. Não se move para buscar Deus. Custe o que custar, a gente não faz. Pode custar bem pouquinho, a gente não faz. Né? Mas estar cheio do Espírito nos move a buscar Deus. E a gente cede tanto a necessidades materiais, emocionais, e até mesmo tentação de pecado, e a gente inclusive se esforça para buscar coisas que nos dão prazer. A gente gasta tempo, gasta energia física, gasta dinheiro para coisas que no final das contas são vento, né? E não nos vão trazer nada. Mas buscar Deus que vai nos trazer alguma coisa, mesmo que for às vezes pouca energia que a gente vai gastar, a gente não faz. Por quê? Quando o compromisso é encontrar com Deus, aí já entra vários bloqueios, várias distrações, né? E cansaço, qualquer coisa de distração. Mas como assim encontrar com Deus? Deus não está em todo lugar? Se eu ficar na minha casa assistindo ou fazendo qualquer outra coisa, Deus não vai estar lá também? E eu posso me encontrar com Ele lá? Essa é uma pergunta legítima, né? Criança, quando você está fazendo discipulado com criança, faz essa pergunta, né? Não, mas se Deus está em todo lugar, por que eu preciso ir no culto? Essa é a primeira pergunta que faz, né? Não, mas te vejo lá no culto, mas eu não vou no culto. Mas por que você não vai? Tem que ir. Mas por que eu preciso ir se Deus está em todo lugar? Eu falei, poxa, verdade. E agora, o que eu falo para essa criança? Sim, Ele está em todo lugar, mas o problema é que dificilmente a gente consegue encontrar Deus nesses lugares onde Ele está. O problema é com nós, não com Ele que não está. Né? E a gente vê isso na vida de Jesus, porque Jesus se retirava para encontrar com Deus. Se Jesus se retirava para encontrar com Deus, a gente pensa os motivos que Ele fazia. Por que Ele fazia isso? Eu imagino que seja principalmente distração. Sempre tinha muita gente querendo ser curada, muita gente possessa querendo ser liberta, muita gente querendo ouvir uma palavra, muita gente querendo jogar ele do precipício, apedrejar. E tudo isso causava distração para o homem Jesus. Então ele sumia. Antes de todo mundo acordar, ele já estava ou no monte, ou na planície, ou do outro lado do rio, onde eles iam demorar para encontrar, porque ele precisava de um tempo para encontrar Deus. Então a gente pensa, não, mas ele não podia encontrar Deus em qualquer lugar. Ele encontrava Deus em qualquer lugar. Ele falava, ele erguia as vozes para cima e falava com o Pai em qualquer lugar, mas tinha um momento que ele precisava, um momento diferente desses outros, que ele precisava se encontrar com Deus. Né? E é esse mover do Espírito que nos leva para esses lugares diferentes, seja isolado, ou seja junto com os irmãos. Porque é uma coisa que a gente não faz a semana inteira. Talvez numa célula, né? Mas talvez sem o foco. Então, o exemplo que Jesus nos dá de procurar estar com Deus, nos leva também a tirar essa desculpa de que Deus está em todo lugar, eu posso cultuar Deus em todo lugar. A gente tem um lugar para a gente fazer isso junto com os irmãos. Né? Estar cheio do Espírito levou Simeão a se mover e a encontrar Jesus no lugar marcado.
Mas também estar cheio do Espírito fez com que Simeão reconhecesse Jesus, mesmo bebê. É uma coisa muito... Eu fico tentando imaginar qual que seria... O que chamou atenção nele. Mas não há nada que chamou atenção nele. Não pode haver nada. E sempre porque a mesma coisa que chamou atenção nele, chamou atenção na Isabel. E ela não viu nada, ela viu uma barriguinha ali, ó. Acho que quantos meses a Maria estava? 3? Né? Quem que está de 3 meses aí? Cássia está de 3 meses. Não dá para ver barriguinha ali. Né? Ela fez assim. Mas, puxa, Isabel já louvou a Deus, porque o Senhor estava ali na presença dela, mesmo dentro do ventre. Então, não tem outra explicação para reconhecer a obra de Deus naquele ser humano que tinha nascido, mas que também é Deus, a não ser a ministração, o testemunho do Espírito Santo, que é sobrenatural. Não está no teu olhar, não está na tua perspicácia, não está na tua inteligência, não está na tua erudição, não está no teu conhecimento, nos teus estudos. O Espírito Santo testemunhou, essa criança que está aí é aquele que você esperava vir. O Messias, Salvador. Toda a vida de Simeão ele viveu com essa esperança desse encontro. Então ele, movido pelo Espírito, para estar com Deus, ele se encontrou com Deus e ele reconheceu que aquele era Deus. Versículo 28, Simeão toma nos braços, pensa, uma criança recém-nascida de 40 dias, chega um cara nada a ver, e pega teu bebê. Não sei o que ele fez, se ele ergueu, se ele abraçou o bebê. Quando é primeiro filho, a gente fica, né, as pessoas vêm visitar você na tua casa, você já fica assim, poxa, mas visita só depois do 3º mês, né, pessoal? Vamos. Tem gente que é mais... Mas lá em casa a gente ficou meio assim. Primeiro filho. Aí quando vinha visitar, já deixava, naquela época nem tinha pandemia, mas já deixava um negocinho de álcool ali do lado, né? A pessoa quer pegar o bebê, faz favor, né? Passa um álcool aí, pega o meu bebê. Aí pega assim, tipo, 30 segundos no máximo, estourando. Nossa, 30 segundos, muita coisa pode acontecer. 10 se puder, 5. Se puder nem pegar também, porque é todo cuidado, né? Mas aquele homem toma Jesus nos braços e ele louva a Deus. Parece que ali naquele momento não importava o José e a Maria, não importava o pai e a mãe da criança, encontrava ele, Simeão e a criança. E ele louva a Deus dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo Israel. Esse bebezinho levou ele a louvar a Deus e a declarar essas palavras, que inclusive viraram música. Né? Tem um louvor. Esse bebê que chora, que mama, que faz cocô, xixi. Mas que loucura é essa? Erguer um bebê e falar, meus olhos viram a tua salvação, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. É realmente testemunho do Espírito Santo. Muitas vezes, essa loucura, que é reconhecer Deus num bebezinho, aconteceu com Jesus durante a vida dele. A gente estava estudando sobre Lucas 5, hoje na EBD, e acontece alguns causos com Jesus aí, que tem essa contradição. A gente viu que alguns, por fé, levavam o seu amigo paralítico até onde Jesus estava. Não podendo chegar até Jesus, levavam o seu amigo paralítico até o telhado. Depois desciam o seu amigo paralítico no meio da sala onde Jesus estava. Enquanto os de fora, ao ouvirem Jesus falar, os teus pecados estão perdoados, pensavam, quem é esse que blasfema, falando que perdoa pecados, se só Deus perdoa pecados? Enquanto um levava o seu amigo para ser curado por Jesus, outros murmuravam nos seus pensamentos que Jesus estava blasfemando. Que diferença é essa? Eles estavam vendo a mesma pessoa. Esse reconhecer a obra de Deus é só porque o próprio Espírito estava testemunhando para esses homens que aquele ali tinha o que eles precisavam.
Enquanto Levi, o publicano, apóstolo, Mateus, conhecido mais como Mateus, foi chamado lá na coletoria e falou, segue-me. O senhor Newton levantou hoje bem na escola bíblica. Jesus só falou para ele, segue-me. Ele levantou, deixou tudo, seguiu, deu uma festa, depois chamou todos os publicanos, pecador, porque eram os amigos dele, todos rejeitados, porque judeu que era judeu não se misturava com essa gente. Sobrou. Os que sobraram, ele fez uma festa com Jesus, enquanto os de fora, mas quem é esse que fica comendo com pecador? Qual que é a diferença da visão que eles tinham com relação a Jesus? Era o mesmo homem. Então essa diferença, essa contradição é o que ele vai falar mais para frente, né? O alvo de contradição. Mas no final das contas, o nosso destino é definido pela resposta que a gente dá quando a gente encontra Jesus e eles perguntam, quem é esse? O nosso destino está nessa pergunta, quem é esse? Quem vocês dizem que eu sou? É o cara que está blasfemando? É o maluco que está dizendo que perdoa pecados, né? Está comendo com pecador? É um cara que merece morrer porque é um perigo para a nação? Um perigo para o império? Ou é aquele que tem o que você precisa? Esse reconhecimento, essa resposta que você pode dar, vai definir o teu destino. Porque o Espírito Santo estava com Simeão, ele reconheceu que aquele bebê é a salvação. E ele conclui, dizendo aos pais do menino, no versículo 34 e 35. 33 vai dizer assim, e o pai e a mãe do menino se admiravam com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou. Aí ele acaba a sessão dele, falar com Deus, com o menino no colo, e ele olha, eita, tem os pais aqui, deixa eu deixar uma palavra para eles também, senão ele vai pegar mal. E ele fala, vou abençoar esses dois. Ele fala, Maria, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína. O que é ruína? Derrubar. Alguns vão ser derrubados por Jesus. E outros vão ser elevados. E para ser alvo de contradição, essa contradição que a gente falou, uns vão achar Jesus blasfemo, outros vão levar os seus amigos para serem curados. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus leu o pensamento daqueles homens que falavam que ele estava blasfemando. Eles não precisaram falar nada. E quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. A gente sabe o fim dessa história. Talvez Simeão já sabia o fim dessa história. Mas Maria, talvez ela tivesse já recebido dicas, mas ela não queria acreditar. Então o Simeão deixou claro, uma espada vai atravessar a sua alma. Tem a ver com esse menino. É aquele que deve ser o Messias, é aquele que deve ser o Salvador, então é aquele que deve morrer. Jesus, ele manifesta o que está no íntimo das pessoas. Para alguns ele é duro. A gente, às vezes, fica desconfortável com Jesus durão. Mas Jesus, muitas vezes, foi duro. Para outros ele é manso. E às vezes, para a mesma pessoa, em alguns momentos, ele é duro, em outros ele é manso. Mas no fim, Simeão já diz, qual que é o fim dele? O fim da sua vida, pelo menos, né? Até a ressurreição. Ele veria o seu filho ser humilhado, ser cuspido, e ser morto da pior forma possível que existia naquela época, crucificação. E sofrendo, não só na crucificação, porque a crucificação é uma dor física, a humilhação é uma dor emocional, mas o que ele ia sofrer naquele momento ali, era a punição que Deus iria dar para mim e queria dar para todos os que creem, caindo sobre aquele homem. E nenhum homem poderia aguentar isso, a não ser que fosse Deus. Então, esse foi o plano de Deus. Mandar o seu Filho, Deus, encarnado no Filho de Maria, o ser humano. E ele se tornou humano e sofreu, porque esse é o plano de Deus. Alguns anos atrás, a minha avó Helena, perguntou para minha filha, Helena, que aquelas perguntas de adulto para criança, né? Qual que é o sentido do Natal? Né? Para ver se a pessoa... Pô, eles acham que eles não manjam essa aí, né? Quem que vai falar Papai Noel presente? Mas minha avó fez essa pergunta
Para Helena, eu acho que ela tinha 2 ou 3 anos no máximo. Qual que é o significado do Natal? Lá em casa a gente nunca teve essa história, né? Tem gente que tem, mesmo crente tem história, que gosta de falar para os filhos que tem. Então. Mas lá em casa nunca teve essa história do velhinho, né? E então a Helena falou, o que é o Natal? Jesus nasceu, Ué, é o Natal. E daí eu resolvi ir mais. E eu perguntei para ela, e depois, Helena? O que acontece? E ela só falou isso, a cruz. Só a cruz. Então a gente sabe que nós temos o testemunho do Espírito, a gente reconhece em Jesus, a gente reconhece nessas palavras a nossa esperança. Simeão já tinha sido ministrado pelo Espírito Santo sobre a vinda do Messias para a salvação de todo aquele que crê, e isso fez com que ele tivesse umas respostas mais bonitas. Pode despedir em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Eu observo nos crentes mais antigos, dos mais antigos mesmo, acho que não sei se tem algum dessa categoria aqui nessa igreja hoje, mas entre os crentes mais antigos, às vezes, um desejo meio tímido, às vezes deixa passar, mas às vezes é um desejo tímido, bem secreto, só eles com Deus, de querer partir mesmo. Deus me leva. Puxa vida, mas um crente pensando em suicídio. Não é suicídio, não é suicídio. É outra coisa, completamente o oposto, né? O suicídio está de um lado, o cara ele está cheio de esperança. O suicídio ele é o contrário, ele não tem esperança. Por isso que ele vai para essa solução. Mas esses crentes, eles já viram muitas vezes os seus filhos crescerem, criados, os seus netos crescerem e criados, os seus bisnetos já estão crescendo, e daqui a pouco já começa a vir os... Meu Deus, eu te agradeço, Deus, por ter visto tanto já. A promessa é que eu veria os filhos dos filhos, já estaria bom. Eu já estou vendo os filhos dos filhos dos filhos. Deus, obrigado por tudo isso. Mas já não está fazendo mais sentido para mim ficar aqui. Cumprir minha missão. Despede em paz o teu servo. Aí você fica, né, como neto, como amigo, como alguém que se depara. Não, mas não fala isso, né? Porque, poxa vida, que coisa mais melancólica de se falar. Esse Natal, meu avô estava falando de... eu quero ir antes, não sei o quê. E daí alguém já falou para ele, não, para de falar essas coisas. Né? Poxa vida, 81 já. Meu outro avô já tem 91. Né? E essas coisas começam a passar pela cabeça. Mas por que eles podem dizer isso com paz no coração? Sem angústia de uma pessoa que está do outro lado. Mas com paz, com tranquilidade. E se não for também, Deus, dá uma coisa para eu fazer. Me coloca aí no campo, me dá uma utilidade. Né? Mas por que eles podem dizer isso? Despede em paz o teu servo. Porque eles têm algo em comum com o velho Simeão. Eles já viram a salvação de Deus. Para essas pessoas, o mundo já perdeu a sua sedução, e a cova, o caixão, o túmulo, já não causa mais tanto pavor. A presença viva do Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo em nós faz com que a nossa vida seja vivida com toda a diferença do que quando a gente não tinha o testemunho do Espírito. Mas que também a nossa morte seja morrida com toda a diferença. O Espírito Santo transforma a nossa vida e também a nossa morte. Né? E de forma com que a gente pode ter essa resposta do Simeão em paz. Tem um filósofo, teólogo, William Lane Craig. Ele é um cristão referência em demonstrar a veracidade da Bíblia, a veracidade da teologia cristã diante da sociedade, né? Mas ele debate com ateus, debate com outras religiões, né? E mostra, não, o cristianismo é verdadeiro, porque isso, e Jesus realmente viveu, Jesus realmente ressuscitou, e os apóstolos e tal, ele prova tudo isso, né? Através de debates, através de livros, e uma conversa que ele teve, não faz muito tempo, com outro irmão,
enquanto ele estava escrevendo, acho que não sei se foi o último livro dele, Em Busca do Adão Histórico. Um livro que ele mostra como Adão realmente viveu, né? Porque hoje em dia tem as teorias, né? A teoria da evolução, que mostra que o ser humano veio de um ancestral comum lá, que estava numa sopa primordial, né? Um protoplasma lá, e caiu um raio, e de repente criou um primeiro ser vivo muito primitivo, e eles foi acontecendo mutações até o momento que veio os mamíferos, os primatas, e em alguns daqueles ali se tornaram mais inteligentes, né, através de evolução e mutação, e o ser humano veio daí, Homo sapiens. Né, e a teoria é essa. Ele fala, mas qual deles que foi o Adão? Aí o William Lane Craig vai mostrar, né, nesse livro que realmente existiu um homem chamado Adão, primeiro homem, primeiro ser humano, e a sua esposa Eva. Né, e nesse livro, né, um livro denso, um livro muita pesquisa para fazer, e esse outro irmão perguntou para ele, não, mas você, nessas pesquisas aí, entrando no meio científico e falando com arqueólogo e com cientista e tal, você não chegou a dar uma crise em você? Porque vai que no final das contas você descobre que não era, não tinha o Adão, você não ia entrar em crise? Ele falou, não, realmente, você sabe, né, porque eles estavam conversando para o público, né, mas eles eram parceiros ali, eles disseram, você sabe que eu entrei em crise, e eu liguei para você, né, a gente conversou, você me ajudou, né, mas... E daí ele fala assim, então você não... O que você fala aí para os outros, principalmente jovens que estão entrando na universidade, que querem ser cientistas, que estão se deparando com as coisas interessantes do mundo, as pesquisas, os descobrimentos e a ciência? O que você diz para um jovem desse que está em crise? E aí ele diz assim, uma coisa que eu vou insistir de forma absoluta é que eles não desistam de coisas como a oração diária, a leitura da Bíblia e o culto em uma comunidade de cristãos. Eles devem permanecer totalmente engajados em sua vida cristã e não começar a trazer sua dúvida para sua fé. E depois ele vai completar dizendo que a dúvida nunca é uma batalha intelectual, mas sim uma batalha espiritual. E daí ele vai falar que o testemunho do Espírito Santo é o que nos vai ajudar a perseverar. É o testemunho do Espírito Santo, é isso que estava lá com Simeão, que ajudou ele a ter esperança durante todos os anos da vida dele, de forma que ele não desistiu de encontrar a salvação. É o que fez ele se mover para o templo, crendo na palavra do Espírito Santo, que lá ele haveria de encontrar o que ele estava procurando. E é o que fez ele reconhecer, quando ele viu aquele bebê, que aquele realmente era uma obra de Deus, que era a obra de Deus, o seu filho. É o testemunho do Espírito Santo. E esse cientista, ele vai falar a mesma coisa. É o testemunho do Espírito Santo que vai ajudar você a perseverar. E qual é a forma como ele recomenda que você permaneça com o Espírito Santo iluminando bem como um holofote, não como um pisca-pisca de Natal? Dentro de você, oração diária, leitura da Bíblia e culto em uma comunidade cristã. A gente não pode menosprezar o testemunho do Espírito Santo em nossa vida, através dos meios comuns de Deus derramar graça. A oração, a Bíblia, o culto, a comunhão. Porque se você tem o testemunho do Espírito, você vive com esperança. Você cada vez mais é movido a buscar a Deus e a reconhecer a obra dele na sua vida. Gostaria de chamar o pessoal do louvor, Joe, sim. E a gente vai orar. E nesse fim de ano, irmãos, a gente fala, até o Luiz falou, né, que Deus não tira férias, né? E daí a gente fala, mas por que o pastor tirou férias? Porque o pastor não é Deus, né? Mas muitas vezes nas férias a gente esmorece, porque a gente não está na nossa cidade, a gente não está presente aqui, possivelmente vir no culto, e a gente acaba também, é muita atividade, é muita festa, né? A gente acaba deixando os meios comuns
de Deus testemunhar através do Espírito na nossa vida. A gente deixa, e daí acaba, conversando com o pastor, foi um motivo de oração nosso, acaba deixando esfriar a chama do Espírito Santo, e a gente volta, muitos voltam, né? Em alguns degraus abaixo, em vez de voltarem já empolgados para o ano que vem. E alguns nem voltam. E a gente não pode menosprezar o testemunho do Espírito Santo através dessas formas comuns como Deus nos deixou, né? O Simeão é um exemplo de quem teve o testemunho do Espírito Santo e ele viveu bem, e ele pôde dizer que ele morreria bem também, se Deus o levasse. Esse é o testemunho nosso, irmãos, o testemunho de que a gente vive com Deus, e se for para morrer, a gente morre com Deus, nada mais nos abala, né? O mundo não é mais sedutor e a cova não traz mais pavor. Eu sonho demais, né? Não essa questão de sonho de almejar as coisas, mas eu tive um sonho. Eu estava encontrando uma reunião de amigos, sei lá, churrasco que era, e daí começou a ter uma chuva de meteoros assim no céu, né? Riscar o céu. Ó, que bonito, que bonito. De repente estava vindo um grande assim. Falei, pessoal, tá vindo meteoro mesmo, vai cair na terra. Nossa, era muito grande. E assim, pela rota que ele estava vindo, ele ia bater perto ali. Falei, não, pelo tamanho, né? Você já viu aquele filme de 2012, aquele filme de meteoro, você já sabe, não, extinção já era. Eu calculei na minha cabeça, não, extinção já era. Aí foi interessante porque eu não me apavorei, sabe aquele sonho que é pesadelo, que você se apavora, acorda assustado, meu Deus, sonhei que tinha um meteoro e todo mundo morreu. Eu saía pulando assim, falando, falou galera, amo vocês. E, caiu o meteoro. Poxa, é só testemunho do Espírito no meu sonho ali, para fazer ter paz em meio a esse pavor, né? Mas o que eu gostaria de deixar para os irmãos, que você leva para casa, você não deixar os meios comuns de graça, e Deus testemunhar o Espírito Santo na tua vida, principalmente nesse fim de ano aí, se você vai viajar, se você vai ficar, se você pudesse encontrar com os irmãos, lê a tua Bíblia, fala com Deus. Vamos orar.